Ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz esteja sobre a sua vida. Como vai você? Espero que bem. Eu desejo que sua semana seja repleta de paz, que a presença do Senhor seja continuamente percebida por você e, em decorrência dessa presença que suscita segurança, tranquilidade, força, esperança e fé, você possa ser cada vez mais grato por experimentar a bondade do Senhor sobre a sua vida. Eu queria compartilhar contigo mais uma palavra na carta aos Hebreus, o capítulo de número 4, verso de número 11. Está escrito assim: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Do que esse versículo está falando? Existe todo um contexto a respeito dele, que começa no capítulo 3, o verso 7 da carta aos Hebreus e se estende até o capítulo 4, o verso de número 13, que nos adverte contra a incredulidade, os efeitos dessa incredulidade no dia a dia.
ao mesmo tempo nos reforça as promessas de Deus para nós, para nos dar força no dia a dia. E nesse caso específico, uma promessa muito necessária de ser vivida, alcançada, porque nesse contexto Deus nos promete descanso. Mas voltando um pouco mais, no capítulo 3, o autor se utiliza do Salmo 95. E o Salmo 95 é uma expressão tanto irada de Deus quanto a incredulidade do povo hebreu no episódio de Massá e Meribá, descrito lá em Êxodo capítulo 17, de 1 a 7. E por causa desse episódio, o povo hebreu, em sua incredulidade, em sua rebelião, em sua aversão a Deus e ao representante de Deus naquele contexto que era Moisés, acabou sofrendo condenação descrita no Salmo 95, que diz: não entrarão no meu descanso. No capítulo 17 de Êxodo, o povo vivendo uma tribulação, a ausência de água, peregrinando pelo deserto, se rebela com Moisés e com Deus e começam a fazer uma série de acusações infundadas, mentirosas, dizendo que Deus os tirou do Egito para morrer no deserto com seus filhos, e chegam a dizer: o Senhor está conosco ou não? E tudo isso é uma manifestação de incredulidade e de rebelião. Eles colocaram Moisés a um ponto que Moisés ora ao Senhor dizendo: Senhor, estão a ponto de me apedrejar. E essa incredulidade suscita, de fato, rebelião contra Deus. As pessoas, por causa de sua incredulidade, costumam tentar colocar Deus na parede, ou acreditar que conseguem fazer isso. E o capítulo 3 dos Hebreus fala muito sobre isso, e por causa disso, não entrarão no descanso do Senhor, por causa da incredulidade. Já no capítulo 4, o escritor dos Hebreus, ele reforça que essa mesma promessa de descanso, ela continua viva e à disposição para todos aqueles que creem, para todos aqueles que confiam em Deus. E ele chega no verso em que nós lemos, no verso de número 11, de uma forma um tanto engraçada, dizendo: esforcem-se para entrar no descanso. Ora, esforço e descanso parecem ser duas coisas distintas, mas aqui ele coloca dentro do mesmo texto. Porém, nada tem feito tanto sentido para mim, imagino que para muitas pessoas, após ouvir esse vídeo, do que essa afirmação: se esforçar para entrar no descanso. O que é o descanso? Descanso não necessariamente é o estado contínuo de improdutividade ou de ócio. Apesar de nós precisarmos, em alguns momentos, ficarmos improdutivos no ócio, não ter que produzir nada, isso é bom às vezes, descanso não é esse estado contínuo. Na verdade, o estado contínuo de ócio e improdutividade também cansa. Ao mesmo tempo, descanso não é a ausência completa de dilemas, a necessidade de escolher, de decidir. A ausência completa de dilemas não nos amadurece, não nos aperfeiçoa, também nos cansa. Então descanso não é necessariamente isso. Descanso, na verdade, tem a ver com um estado contínuo de paz, de segurança, de liberdade, de coisas que são essenciais ao bem-estar humano, à alma humana. Paz, segurança e liberdade. E isso Deus promete a todos aqueles que creem nele e que lhe obedecem. Na verdade, todo o Evangelho de Cristo, todo o convite de Jesus aos homens para segui-lo é justamente para encontrar descanso para suas almas tão cansadas devido às atribulações deste mundo, e muito também atrelada à incredulidade dos homens diante dessas tribulações, que os coloca num estado contínuo de vulnerabilidade
de aprisionamento e de angústia, tudo que é contrário ao verdadeiro descanso. Porque toda a criação, e eu estou falando da criação mesmo, descrita em Gênesis, ela teve como objetivo, primeiro, a glória de Deus. E isso se cumpriu e continua se cumprindo. Toda a criação, tudo que foi criado por Deus, pelo seu poder, manifesta a sua glória, o seu poder, o seu senhorio, a sua grandeza. É impossível olhar para os mares, trovões, enfim, as montanhas e não ficar estarrecido com a grandeza de todas essas coisas. Mas também a criação tem como finalidade o usufruto humano. Todas as coisas criadas foram feitas para serem usufruídas por nós seres humanos, para o nosso sustento, para o nosso deleite, para a nossa alegria, enfim. E na descrição do Gênesis, detalhada em dias, no 7º dia, Deus e toda a sua criação, inclusive o homem, compartilharam do sábado, o descanso. É como se Deus estivesse dizendo: criei mares, terras, árvores, animais, vegetais, todas as coisas para você, e criei também o descanso. De forma que o cuidar do Éden, o cuidar desse ambiente perfeito, de interações perfeitas entre Deus e os homens é algo necessário. Produzir é algo necessário ao homem, está no nosso DNA. Mas o descanso também é algo necessário, está no nosso DNA. E Deus o fez para nós, para o nosso deleite, para a nossa alegria, porque nos é necessário. Deus compartilha isso conosco. Mas a necessidade, ou pelo menos a ênfase na necessidade de produção dos homens, tem engolido essa outra necessidade de descanso. De forma que é cada vez mais comum encontrar pessoas que não conseguem descansar e se sentem continuamente cansadas, angustiadas, agoniadas. Mas a promessa que Deus faz aos hebreus, naquela época de Massá e Meribá, é a mesma promessa que faz a todos os homens no dia de hoje. Lá, Deus queria que o povo hebreu adentrasse a um ambiente de descanso após ter saído daquele ambiente de escravidão, de contínua produtividade perversa, desumana, não natural, não segundo a vontade de Deus, não segundo o que é bom aos olhos de Deus, para entrar num ambiente, numa terra que manava leite e mel, a qual eles poderiam usufruir de liberdade, de segurança e de paz. E o que o autor aos Hebreus, o que Jesus no Evangelho, o que Paulo nas suas cartas, Pedro e João, que todos aqueles que creem e anunciam o Evangelho faz a todos os homens e convida a todos os homens, o que eu estou fazendo agora a você é convidar justamente para entrar esse descanso, a viver sob essa promessa, de uma promessa que já começa a se cumprir agora e que se cumprirá totalmente na eternidade. A saber de que, não sendo incrédulos como aquele povo foi em Massá e Meribá, nós, pelo contrário, diante das tribulações inevitáveis da vida, seremos crédulos, confiantes, nos fortaleceremos e estaremos em segurança na presença de Deus, a fim de usufruirmos desse ambiente de interações plenas e perfeitas entre Deus e os homens, a saber, esse ambiente de descanso que é como o Éden. E por isso ele nos diz: esforcem-se para entrar nesse descanso. Mas como assim se esforçar para descansar? Pois bem, imagine você que se tem algo que hoje em dia exige uma força sobrenatural dos homens, é justamente o descanso. Olhem para as pessoas ao seu redor e olhem para si mesmo. Eu falo como também um testemunho pessoal. Descansar exige um esforço monstruoso. Por quê? Porque a gente vive hoje em uma época de grandes exigências.
Hoje em dia a gente vive sob a régide de uma contínua produtividade. Quem não produz não serve. É assim desde a Revolução Industrial. Seres improdutivos são tratados como se não fossem seres humanos. Nós vivemos num mundo de uma velocidade extrema, nós vivemos num mundo de uma tecnologia que dá acessibilidade à informação, de forma que você quase que não consegue ficar sem ter informação. Mesmo que você não assista os telejornais, ao abrir qualquer página de internet você será informado, ou alguém que está em meio a esse ambiente virtual de forma contínua está informado e vai te passar informação. Então é quase impossível você não ser informado de alguma coisa, mesmo que você não queira, né? A gente vive nesse mundo e por causa de tudo isso e de muito mais coisas, a mente da gente está sempre em produção. A mente da gente está sempre acelerada, sempre trabalhando. A gente se cansa até nos dias de descanso. Para quem ainda tem dia de descanso, porque muita gente já não tem isso, já não sabe mais o que é isso. A gente está cansado até quando deveria descansar. E a gente vai se cansando mais até nos dias que deveria descansar. É assim que tem sido nosso mundo. Agora, imagine, a gente vive numa geração, nós fazemos parte de uma geração que vive num estado contínuo de angústia, de agonia. E abro um parêntese para dizer que agonia e cansaço para mim são as mesmas coisas. Ser cansado é um ser agoniado. Um ser agoniado é um ser cansado. E de fato, conseguir sair, ficar à parte desse estado é algo extremamente desgastante e cansativo que exige esforço. Conseguir descansar é algo que exige esforço. Experimente você ficar sem produzir por muito tempo. Experimente você não ficar ansioso. Experimente não ficar amedrontado, temeroso. Experimente não ficar preocupado. Experimente ficar desconectado. Experimente manter a sua mente limpa, sem nenhum pensamento de cunho produtivo, demandante. Experimente ficar alheio a qualquer dilema. Experimente. E você vai ver que vai ser necessário um esforço sobre-humano para conseguir tal proeza. Porque é assim que vive a nossa geração. Continuamente cansada, continuamente atarefada, continuamente se autocobrando, punitiva, neurótica, paranoica, adoentada em todos os sentidos. E cada vez mais e muito mais na mente, na alma do que no corpo. E se você tentar ficar alheio a todas essas questões, você vai perceber o quão necessário é se esforçar para isso. Só que, do ponto de vista do Evangelho de Cristo, e no texto em que nós lemos, o verso 11 do capítulo 4 de Hebreus, a saída para esse estado de contínua agonia, de contínuo cansaço, não é ter todas as coisas sob controle, não é viver num ambiente propício a tudo isso. Ele diz inclusive no verso de número 9 do capítulo 4 que Josué não conseguiu possibilitar esse descanso, porque Josué adentrou a terra prometida, a terra que manava leite e mel, mas ainda assim o povo não usufruiu de descanso como deveria ser. Você sai do livro de Josué, onde eles conquistam a terra prometida, e quando você entra no livro de Juízes, você vê que o povo continua cansado, o povo continua sendo escravizado, e é liberto e é escravizado de novo, e a consequência dessas inúmeras escravidões e angústias e inseguranças é, no final das contas, gerada pela incredulidade. Então, nós somos convidados no texto a se esforçar
para entrar no descanso pela única via possível, que é a fé. Crer em Deus, num Deus poderoso, num Deus amoroso, num Deus presente, num Deus que não está indiferente às necessidades, aos anseios humanos, é a única forma de descansar realmente, de encontrar paz, de se sentir livre e de se sentir seguro quanto às suas necessidades e provisões. Jesus, no Evangelho, ainda no Sermão da Montanha, no capítulo de número 6, ele diz: não andem preocupados com coisa alguma, nem quanto à sua própria vida. Porque a vida é muito mais do que comer, beber e vestir. E quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um só dia à sua existência? E aí ele reforça o que o escritor aos Hebreus diz: busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas que são necessárias, ele bem sabe que são necessárias, não serão acrescentadas. Pois vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirais o Pai Celestial não dará boas coisas a vocês? Então o convite de Jesus é sempre esse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para as vossas almas. Jesus nos convida a crer. E como consequência da fé no Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, que está presente conosco todos os dias até o fim dos tempos, nós encontramos descanso. Mesmo diante de dias atribulados, a nossa resposta não é com rebelião, não é com incredulidade, não é com crueldade. A nossa resposta é com esperança, é com contínua confiança, na certeza de que Ele não nos desamparará, de que Ele jamais desistiu e jamais desistirá de nós. Nós respondemos às tribulações dessa vida não com descaso a respeito de Deus, mas com plena esperança e convicção de que Ele já venceu o mundo, de que na cruz do Calvário nós fomos redimidos dos nossos pecados, nos foi dado acesso livre à plena comunhão com Deus, e de que agora já podemos descansar aqui e agora, e que ali além esse descanso será completo, porque se por agora nós respondemos às tribulações com esperança e por isso descansamos, e com fé, ali além nós nem sequer teremos mais tribulação. Então eu te convido a isso, eu te convido a crer, e como fruto dessa fé, eu te convido a viver como um ser descansado em Deus, que goza de paz, que goza de segurança e que goza de liberdade, mesmo em meio a uma rotina de produções aceleradas, mesmo em meio a uma rotina de grandes exigências, mesmo em meio a uma rotina que sufoca. Eu te convido a, em obediência a Deus, vira e mexe, botar o pé no freio, sabendo que não é a sua muita produtividade que te traz segurança, que não é a sua muita produtividade que te trará paz, ou seu muito conquistar que te trará paz, e que não é o dinheiro, o sucesso ou o que quer que seja que te trará liberdade. É Deus que proporciona isso aos seus filhos, a todos aqueles que creem. Eu te convido a essa fé, eu te convido a essa esperança. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida, que proporcione descanso à sua alma. Um grande abraço, fica na paz.